Muito obrigada, Marina Demore, trazendo então para a gente o que devem ser os próximos dias. E ocorre mesmo essa confusão na cabeça de todo mundo. Por quê? Quer dizer, não posso generalizar. Para muita gente não existe essa confusão, né, Basília Rodrigues? Eu estou aqui dizendo todo mundo, mas não é para todo mundo. Mas para quem vê manchete de rede social, por exemplo, manchete de Instagram, é muito difícil você entender. Para lá, vocês estão dividindo o governo brasileiro da diplomacia, mas o que o governo brasileiro diz é o que representa o Brasil. Como assim você divide isso e coloca o lance diplomático como se fosse um corpo diferente, né, Basília Rodrigues? Existe essa complexidade de entender isso, né, e que a palavra final, lógico, todo mundo interpreta como sendo a do governo brasileiro. Mesmo que o Itamaraty diga, olha, mesmo que você tenha atas, a gente não sabe se vai poder, se vai conseguir fazer o reconhecimento dessa eleição. Diplomaticamente o rolê é outro. A eleição na Venezuela já completou uma semana e até agora o Brasil não reconheceu um vencedor, apesar da nota oficial do PT, por exemplo, falando com algumas palavras ali que davam a entender, né, Basília Rodrigues? Parabéns. Não sei nem se usou, não me lembro agora se usou essa palavra de parabéns, não quero cometer uma gafe aqui, mas dizendo que bom, Nicolás Maduro, que tudo transcorreu normalmente, na paz. Pois é, Elisa, olha, a diplomacia brasileira, governo brasileiro são, na essência, uma coisa só, Brasil. Então, a gente vai ter uma voz apenas, né? Saber qual a posição do Brasil ao final de todas estas conversas, visitas, observações que estão sendo feitas aqui pelo Brasil. É que tem muitas cabeças, muitas vozes dentro do governo e entendimentos. Mas na hora de definir uma posição, vai ser uma coisa só. Muito bom dia para você, Elisa, todo mundo está com a gente aí na CNN Brasil. A gente traz uma apuração feita aí com fontes diplomáticas e também do governo brasileiro que mostra o seguinte: para o Brasil, a prioridade é reconhecer estados, países e não necessariamente reconhecer governos, ainda que seja muito comum que líderes mundiais, ao final de um processo eleitoral, liguem um para o outro, né, para parabenizar pela vitória, reconhecer o resultado das eleições, né, selar aí o entendimento da democracia. Como a situação é marcada por fraude ou suspeitas de fraudes, violações na Venezuela, isso coloca o Brasil numa situação muito delicada. O país não quer perder o relacionamento com a Venezuela, com o país vizinho, mesmo que para isso não tenha que reconhecer se foi Maduro que ganhou ou se foi Maduro que perdeu. Então, a apuração que a gente traz na CNN é este entendimento que está sendo aí fomentado por integrantes do governo brasileiro de que a prioridade para o Brasil é o relacionamento com a Venezuela, o reconhecimento do país em relação ao Estado, ao país Venezuela e não necessariamente ao governo Maduro. Qual a maior preocupação? Que o Brasil acabe contribuindo para este processo de isolamento da Venezuela e coloque o país à beira de uma guerra civil. Aqui eu estou externando para vocês algumas frases que eu ouvi dessa fonte, então deixo aqui o convite para que vocês acessem o site da CNN Brasil, tem um misto ali de bastidor com análise mostrando qual o entendimento de momento destes integrantes do governo brasileiro. Então, é seguir com o diálogo, com conselhos, com críticas, sem colocar a mão nesse vespeiro de um eventual reconhecimento de quem ganhou as eleições. Então, o Brasil quer se manter como esse mediador. É difícil falar em neutralidade, mas para não perder a vez nesse tabuleiro, ou seja, se ele optar por um lado, é como se ele perdesse, né, se desabilitasse a ser um mediador tanto da crise interna na Venezuela, entre oposição e governo na Venezuela, como também evitar o rompimento do país com o mundo. Na nossa entrevista que a gente fez com exclusividade com o assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, na semana passada, ele chegou a lembrar aquela formação de um grupo de amigos da Venezuela. Na avaliação do auxiliar principal do presidente Lula nestes assuntos, por que não recriar algo nos moldes deste grupo dos amigos da Venezuela, que foi um grupo que existiu em 2003, ainda no primeiro mandato de Lula,
encabeçado pelo Brasil e que ajudava nesta negociação, neste diálogo entre oposição e governo dentro da Venezuela. Então, agora, 20 anos depois, este grupo começa a ser esboçado, né, nesse agrupamento, esse tipo de agrupamento entre Brasil, México e Colômbia, para poder ajudar na interlocução da Venezuela com o mundo e também com os problemas internos. Então, o Brasil caminha para esta alternativa de meio termo, né? Colocando a crise em banho-maria, tentando abrir ou manter os diálogos com o país, sem se colocar aí a favor ou contra o resultado das eleições. Até teve uma fonte que me disse, a gente não está falando de um conflito entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, que seria até mais fácil o Brasil se posicionar. A gente está falando de um problema bem aqui, olha, no nosso quintal. Então, com certeza, afeta o Brasil.